Vamos lá, galera. Hoje estou aqui para mostrar para vocês um resumo da série de Magic Toys, a série que eu faço de brinquedos, que muitos não levam a sério, mas eu entendo não levarem a sério porque é só uma série de brinquedos. É literalmente uns brinquedos falantes e uns brinquedos infantil. Por que que vão levar a sério isso? Só que eu vou mostrar hoje para vocês a primeira parte dessa série e vocês vão conferir junto comigo um resumo da primeira parte. É literalmente a primeira parte. Como que nasceu esse mundo? Por que existe passado, presente e futuro? Por que eles são dimensões? Por que existe uma dimensão de coisa? Ai meu Deus, por que tem porcentagem que dá pra morrer e voltar? Por que os despertais faz voltar? Não, por que os despertais faz voltar? Não faz sentido. Então hoje eu vou mostrar aqui pra vocês a primeira era e essa é a Era Sagrada. Eu vou começar a ler, às vezes eu vou parar, às vezes eu vou dar um resumo maior do que eu tô querendo dizer, porque vocês talvez não captem de primeira. Afinal, é um bagulho muito complexo. E eu vou começar aqui com vocês. Eras. Eu tô fazendo aqui, escrevendo, né, as eras, pra deixar mais claro. Mas hoje eu só vou falar da Era Sagrada, que foi a primeira. Era Sagrada. A Era de Ouro, onde a explosão de tecnologia do mundo real ocorreu. Ou seja, Magic Toys inicialmente se passa no mundo real. Onde um cientista genial chamado Eduardo que fazia suas Teslin, que fazia suas pesquisas a um projeto de ajuda absoluta ao planeta Terra e o escudo definitivo contra os meteoros colossais que inclusive caíam por conta de uma guerra espacial ocorrida no ano 1447. Até aí tudo bem. Conseguiram captar mais ou menos? Tem um gênio que está ajudando o planeta Terra com suas tecnologias descobertas. E o planeta Terra está sofrendo por conta de meteoros, por conta de uma guerra espacial. Bem no futuro, no caso no ano 4447, da humanidade que causavam um caos. E Eduardo Tesla estava criando a solução usando a tecnologia mais avançada do governo naquele ano às forças do Brasil. E consistia na criação de um gerador infinito de novos mundos, recursos, sentimentos e pecados com a força equivalente a quanto foi utilizado pela humanidade até aquele momento, resumidos a uma frase: ordem. Ou seja, ele estava criando um projeto tão gigante que era literalmente remodificar, tentar remodificar o universo. O cara estava tentando fazer isso. Lembrando, eu sei que isso é impossível. Nossa, que fora da caixinha é fora da caixinha mesmo. Enfim, só que e a palavra-chave para aquele multiverso, né, ser se reconstruído através do real, era ordem, ou seja, todo mundo teria que ficar em ordem. Ou seja, civilizações iam ser construídas, não haveria é, assassinatos, não haveria crimes, essas coisas, apesar de ter coisas ruins. Porém, continuemos. Só que um dia, por conta de uma saída de Eduardo que deixou sua filha em casa, ele não esperava que sua filha também fosse uma gênia, e dia após dia decorou o código de sua passagem secreta em seu próprio bunker. Eles estavam num bunker porque estava tendo muita guerra e Eduardo Teslin tinha uma filha. E essa filha morava junto com ele. E ela era uma gênia, só que ele não sabia. Enfim, continuando. A filha decorou o código da passagem secreta no bunker do Eduardo. E um dia, a filha do Eduardo, quando o Eduardo saiu para descansar em uma estufa por muito trabalho acumulado em sua cabeça, né? Ele estava estudando demais, era muita coisa, estava sobrecarregando sua cabeça. De tanto falar, de, pô, reconstruir tudo isso é muito difícil, mano. Isso é extremamente difícil. A mente humana não tem capacidade para isso. Enfim, ele estava lá, descansando numa estufa. E tava tranquilo. Enquanto ele estava fora, a filha dele, que tinha laços psicopatas pela parte da mãe, que inclusive era ausente por ser inimiga do próprio Eduardo, né? A mãe da filha, no caso, a esposa de Eduardo, era inimiga do Eduardo em questões políticas. E como o governo corrupto não o deixava deixar a filha com a mãe por ter laços mais fortes emocionalmente com o pai, só a parte psicológica era idêntica à da mãe. Ou seja, o governo era tão corrupto que se você tinha mais laços com aquela pessoa, se você se dava mais bem,
você fica com ela, independente do que ela possa fazer no futuro. Então os caras, eles se arriscavam, mas ó, não é tão errado, enfim. E também o Eduardo só não recusava ficar com a própria filha por amor. Ele simplesmente amava a filha dele e ele queria ficar com ela. Por isso que ele não a abandonou, não jogou ela fora, né. Acabou ocasionando dela, no caso a filha do Eduardo, um dia conseguir invadir a área de pesquisa e lançamento do protótipo da nova linha, Mystic Universe, no caso a reconstrução de todo o universo para a salvação do mundo naquele momento. Mas a filha era psicopata e ao invés de ordem, como frase de força do universo, do novo universo, ela deixou como se virem. Façam o que bem entenderem. E lançou o projeto na hora que o Eduardo chegou em casa. Ele tentou parar ela, mas ele não desativou o sistema rápido o suficiente. Então, uma explosão gigante remodificando tudo à volta, deixando igual, mas com aspectos. E as pessoas se tornando bonecos com partes articuláveis, remodelando aquele mundo para ter fogo que não pode ser apagado, no caso a ira, sombras consumindo tudo, perdição e tudo não fazendo mais sentido, como árvores voando a todas as direções, a loucura. Sim, sentimentos e pecados estavam lá. Eles surgiram com mais força como massa daquilo que a humanidade havia causado para tentar ajudar na guerra espacial. Parabéns, Eduardo. Seu amor cego pela sua filha te ferrou. Até que uma parte, destruída pelas guerras daquele mundo, se reconstruiu. Mas quem seria? A liberdade? Com os modelos principais aparecendo sendo eles: Dórqueras, no caso a perdição; Gil, a liberdade; Loucura, a loucura; Doentio, a doença; Secasse, medo da natureza; e Farnoles, medo em geral. Todos eram fortes demais para qualquer humano, até muito avançado com um canhão de energia. No caso, futuro, sendo os principais combatentes mais fortes do momento, enquanto o planeta estava em guerra, cada um lutava por seus ideais, destruindo e recuperando tudo o que desejavam com a grande rivalidade tripla: Dorqueiras, Loucura e Gil. No caso, a loucura, a perdição e a libertação. Esses três vão se dar muito mal e eles são muito fortes. Continuando, sendo os mais poderosos e a grande dupla sendo Loucura e Doentio, por terem mentes parecidas, eles formaram uma aliança. Porém, só formaram a aliança após uma briga que ameaçava tanto o planeta que enquanto cada um lutava por si, o planeta se quebrava por não suportar tanta força e se quebrou. O planeta se rachou, irmão, de tanta força que os caras tinham e se quebrou. Aliás, o sistema solar inteiro foi quebrado e todos os planetas do universo, galáxias, foram modificados para serem habitáveis por brinquedos com mente de humano, se formando o projeto Nova Linha, que consistia em coisas fictícias se tornarem reais. E o projeto Nova Linha era basicamente isso. O projeto Nova Linha, uma parte dele era você pegar coisas fictícias e às vezes se tornar real do nada, basicamente. E ele juntar coisas que já existiam para se tornar algo novo. Então, era basicamente isso o projeto Linha de remodificação do universo. E às vezes para o universo, mas antes, passando pela primeira barreira, o vazio. Vazio era nada mais, nada menos. Errei aqui, inclusive, calma aí. Mas que eu errei aqui. Era nada mais, nada menos que uma dimensão flutuante colossalmente grande. Colossalmente grande e infinita, onde se armazenava as próprias coisas relevantes para uma história de criança, ou seja, essa dimensão formada em volta do universo remodelado pegava coisas externas, né, coisas que já existiam e as remodelavam, colocando um para esse planeta, outro para esse planeta, outro para esse planeta, para ter variedade, basicamente. É um reprodutor infinito. Armazenava as coisas relevantes para uma história de criança, ou seja, tudo em base, sim, tudo em base do pensamento da filha. Boa, Eduardo.
A filha era uma criança, mas ela era um gênio. Isso que você não pensou. Inclusive o Eduardo ele estava fazendo esse plano, né, com a ideia de criança, porque ele amava tanto sua filha que até queria fazer uma homenagem de remodelação do universo pela criança dele. Ou seja, era um amor muito gigante que se tornou um amor cego. Relevante, só pegando as coisas relevantes para uma história ser criada de criança. Se for se formar sendo um teletransportador direto de coisas externas ou inovadoras a um planeta e galáxia aleatória. E no projeto Nova Linhagem também existia portais infinitos, novas ideias, mas os principais sendo eles: passado, presente, futuro. Nada inovador, como eu disse, inovador. Que funcionam da seguinte forma: se o passado não há nada, no caso não tinha nada no início do recomeço, porque aquele recomeço ele se formou. Mas o que que era o passado do recomeço? Recomeço não tinha passado, tá ligado? Então não existia. Só que o portal tava se formando. Então o passado pega pessoas e brinquedos e coisas do presente para existir, como sendo um passado novo. O presente, o presente é sim o presente, como sendo o passado novo. No caso, o passado ele pega as coisas do presente para ser um passado novo, para existir um passado, senão não existe passado e o universo se colapsa. O presente é sim o presente, onde vai ocorrer a maior parte da história da série, mas ele agora é classificado como dimensão, porque com muita força tem como ele ser alcançável, vamos assim dizer. E onde aparecem os portais que a cada 4 anos se abrem no presente, ou seja, o portal do passado e o portal do futuro levam as coisas do presente, porque se o passado não há nada, ele não existe. E tudo se rompe, finalizando tudo em dor. Mesma coisa para o futuro. O futuro funciona da mesma maneira. Vai ter um portal lá que vai levar a galera, vai levar umas coisas para ele existir, só que de forma mais tecnológica. Ou de forma menos avançada do que o presente. Enfim, para o futuro. E o futuro funciona da mesma forma que o passado. Que sim, o passado é o passado do presente. Ou seja, mesmo sendo uma dimensão alcançável, o passado ainda é um passado. A gente está no presente, 2026. Mas pega 1886, quando pessoas nasceram. Então, vai funcionar da mesma maneira. Vai ser mais antigo, vai ser menos avançado, só que vai ser o passado de cada presente, ou seja, o presente, o futuro e o passado, eles são algo definitivo. Eles estão lá para coexistirem entre eles, pegarem coisas do presente para conseguirem existir de uma forma menos avançada, de uma forma mais avançada. Porém, ainda assim funciona com o passado ainda assim funciona como o passado do presente, sendo uma dimensão que realmente está lá, entendeu? Conseguiram mais ou menos pegar? É muito complexo, eu sei, mas é como se funcionasse na vida real normal, só que de uma forma alcançável. Basicamente isso, resumindo. E o futuro é o futuro de tal mundo, mesmo ambos sendo dimensões, a única diferença é que dá para transportar de um lugar ao outro, se você for muito poderoso, ou seja, ser tão poderoso a ponto de romper um pouco ali o espaço-tempo, conseguir entrar no futuro ou passado, ou se você tiver uma habilidade especial para isso, que cada brinquedo tem sua habilidade. Enfim. E o passado sendo menos avançado, o presente sendo original e o futuro tendo coisa mais avançada junto com o vazio, se formando assim um universo de Magic Toys. Então esse é o início, rapaziada. Se vocês conseguiram pegar aí mais ou menos, obrigado. Eu já vou trazer o resto, porque eu vou escrever as novas eras, né? No caso, a continuação da minha série. Se você nunca assistiu minha série, mano, tente. O início, lá na primeira temporada do BBB, é literalmente uns bonecos aleatórios se apresentando para poder conviver um com o outro. Só que eu criei toda essa lore aqui como o início definitivo dessa série. E, se você nunca assistiu, assista, mano. Recomendo recomendo de verdade que você vai lá no final,
Tenta não ler os títulos tudo, tá? Senão vai perder a graça. E procura o passado de cada um. Quando tá lá, o passado de não sei das quantas, o passado de não sei das quantas, tenta assistir primeiro eles, porque eles vão contar o passado de personagens importantes que vão aparecer na obra. Então, é isso, rapaziada. Espero que vocês tenham gostado desse primeiro resumo. Eu vou trazer mais. E esse é o início definitivo da nossa série de Magic Toys, que vai terminar daqui um bom tempo. Então, e já já eu tô voltando com a série, então aguardem aí os novos episódios. É que meu celular quebrou, então não tenho como gravar. Só que já já eu tô voltando com o celular novo. E é isso aí, rapaziada. Espero que vocês tenham gostado. É nóis e falou.